falei para ele, falei, meu amigo, eu tenho uma coisa para te dizer e tudo, e sei o quanto a gente está nessa caminhada, e, e o quanto que a gente torce para que tudo isso acabe, mas eu tomei uma decisão, falei para ele. Falei para ele assim, eu decidi não mais me preocupar ou pensar no meu casamento, porque eu não quero isso mais para minha vida. Falei para ele assim, eu não vou arrumar ninguém, eu não quero ninguém mais, porque voltando, o casamento é um só, não existe dois casamentos para Deus. E, e eu tô decidido a isso. Ela vai viver a vida dela e eu não quero mais saber disso, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero simplesmente viver a minha vida, cuidar dos meus filhos, trabalhar e pronto. E eu tinha entrado na academia, né, eu perdi quase 30 quilos. E foi muito bom, porque realmente assim, a gente muda, né, fisicamente. E aí eu já passava a fazer barba toda semana. E eu me mudei mesmo, comprei roupa nova. E eu tava vivendo um momento realmente muito bom na minha vida. Mas sempre centrado que eu não queria outra pessoa. Porque o erro dela não poderia ah, me permitir de também errar. Porque eu também estaria no adultério. Eu também estaria errando, né? E aí ele me ouviu muito pacientemente. E o processo, o trajeto da casa do meu filho até a casa da minha mãe, onde eu estava, é um período bem extenso, assim, né? E, e eu lembro que chegando perto da casa da minha mãe, a ligação caiu. Quando a ligação caiu, né? No mesmo instante que a ligação caiu, eu recebo um SMS. Como eu tinha ela bloqueada no WhatsApp, ela só conseguia me mandar um SMS. Porém, eu recebi um SMS de um número que eu não conhecia, e o SMS falava o seguinte: falava que eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que está doendo. Eu só queria que tivesse diálogo comigo. E logo em seguida chegou um outro SMS. Esse é meu novo número, Jô. Ok. Quando eu li aquilo, eu fui tomado por uma força que depois de todo esse tempo que eu tinha tomado a decisão de nunca mais procurar, de não mais procurar, de não mais ouvir, de não mais conversar, eu fui tomado por uma força que no mesmo instante eu liguei para ela. No mesmo instante. E eu lembro que quando eu liguei, o Márcio tentou falar comigo, como ele tentou agora há pouco, ele já ligou aqui umas 4 vezes, como eu estou gravando testemunho, eu não atendi. E o Márcio ficou preocupado, porque ele já tinha conversado comigo, né? Mas eu estava muito bem, mas ele fala que ficou preocupado na hora. Enfim, e nesse momento eu comecei a conversar com ela e eu falei para ela assim, quando eu liguei a primeira vez, ela não atendeu. E eu falei, eu vou ligar a segunda. Liguei, quando eu liguei, ela atendeu, ela falou alô, oi, né? E eu falei para ela assim, eu tenho uma coisa para te falar. E eu comecei a chorar na hora. Eu falei para ela assim, a dor que eu tô sentindo, o que eu sofri, você nunca vai saber. Você nunca vai sentir o que é. E aí, meus irmãos, se atentem bem para isso que eu tô falando para vocês. A gente conversou, ela falou, eu perguntei para ela o porquê da mensagem, tudo, e a gente foi conversando, e ela chorando de um lado, eu chorando do outro, porque aquilo para mim era mágico. Aquilo para mim era um momento que Deus estava me tratando, porque Deus falava comigo assim, eu tô te provando que eu posso, eu tô te provando que eu posso fazer. Isso foi numa mesma terça-feira, coincidentemente. Eu lembro que eu conversei com ela 35 minutos. E chegou um certo momento, meu estômago começou a embrulhar, sabe? Eu não conseguia mais conversar. E eu falei com ela assim, aqui, eu preciso desligar, eu vou desligar. Depois a gente se fala. E eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu dei um soco nesse volante desse carro que eu tô aqui. Que eu falei, Deus, só me perdoa. Só me perdoa porque eu duvidei que o senhor podia fazer.
E a gente não conversou nada de voltar. Mas não tinha que conversar, porque ali Deus já estava falando para mim. Deus já tinha me mostrado. E aí eu peguei e liguei pro Márcio, chorando, falei pro meu amigo, você não vai acreditar no que aconteceu aqui agora. E eu contei tudo para ele, e ele em lágrimas. Ele só falava assim, glória a Deus. Ele falava, André, meu filho. Ele me chama de meu André, meu filho. Ele me chama de meu filho. Ele falou comigo, meu filho, eu agradeço demais a Deus. André, você não sabe o quanto isso é importante para mim, porque eu vi a sua caminhada. E nós dois choramos juntos. E eu terminei de chegar em casa. Quando eu terminei de chegar em casa, eu recebi um WhatsApp. O WhatsApp falava assim, agora você vai conversar comigo por aqui? Porque como o outro número estava bloqueado, não tinha como ela me mandar mensagem. Ela tinha adicionado, ela tinha pegado um número novo e ela me mandou o WhatsApp desse número. E aí, meus irmãos, eu falei que sim. A gente conversou um pouco pelo WhatsApp. Outro dia de manhã cedo, eu lembro que ela me deu bom dia. Ela me mandou uma foto dela, eu e do nosso filho, juntos. E aí era a primeira vez que eu recebi uma foto dela. Depois ela foi pra academia, me mandou uma imagem, uma outra foto de lá. Passou a quarta, passou a quinta, a gente marcou de conversar na sexta. Aí a gente saiu, a gente foi para um lugar público, fomos para uma pracinha aqui perto. A gente conversou, eu chorei muito, muito. E a gente foi embora. Só que eu lembro que quando eu peguei ela na casa dela, eu, eu parei de frente à casa e mandei um WhatsApp falando assim, já cheguei. Ela falou assim, a gente já tá indo. Meu filho veio, enquanto ela fechava a porta, ele parou na janela aqui. Ele falou assim, papai, porque ela tinha falado pra ele, ela falou, hoje a gente vai sair, eu, você e seu pai. E ele não acreditava. Aí, meus irmãos, ele entrou dentro do carro e eu tinha parado um pouco mais para baixo do portão dela, então eu não vi ela saindo do portão. Ela veio na porta traseira aqui, do lado do passageiro, e quando ela abriu a porta, meu filho já estava dentro para ela colocar o cinto nele, o cinto de segurança, ela falou assim, oi. Eu não esqueço aquele oi. Eu consigo ouvir ele até agora. Esse oi dela me reverba até hoje. Ela veio, entrou, sentou. Eu estava muito nervoso. Eu olhei para ela, ela me deu um abraço e a gente começou a chorar junto. Começou a chorar, chorar, meu filho calado, olhando aquilo tudo, porque ele também sofreu, meus irmãos. Ele sofreu muito. Ele emagreceu demais. Existe uma foto dele antes do deserto e depois, que é nítido. E, enfim, arranquei o carro, a gente foi pra pracinha, conversou, conversou. Quando foi no dia seguinte, aí levei ela embora. Quando foi no dia seguinte, aí voltei pra casa da mamãe. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem de bom dia e tudo. E ela fala na mensagem assim: posso te perguntar uma coisa? E eu já sabia o que ela ia perguntar. Eu falei: pode. Ela falou assim na mensagem: se fosse pra você voltar pra casa, você voltava? E eu sabia que ela ia perguntar isso. E, e a minha resposta foi assim: pra essa casa não, que era a casa dos pais dela, que a gente morava embaixo. E aí eu peguei e falei pra ela, a gente vai. Ela falou assim, então já a gente vai arrumar um lugar. E aí
A gente saiu para procurar casa, a gente conseguiu encontrar uma casa muito legal. A gente alugou essa casa. Foi também um outro parto, assim, para alugar essa casa, porque as coisas de Deus não são fáceis. É no tempo de Deus, tudo é no tempo dele, né? Tudo é no tempo dele, sabe? E hoje a gente mora nessa casa e a gente está muito feliz. Amanhã faz 4 meses, amanhã dia 9 de fevereiro, faz 4 meses que houve o retorno do casamento, a restauração do casamento. Eu continuo trabalhando na Uber, ela no trabalho dela. O início não é fácil. O início não é fácil. Porque você precisa perdoar, né, a pessoa. E, e o perdão, ele não é amnésia, né, gente? O perdão não é amnésia. E eu quero dizer a vocês que Deus é bom. Gente, que o mais importante disso tudo é sempre Deus. Eu tenho provado isso a cada dia. Quando a gente passa hoje por alguma situação ou outra, porque é um casamento, não tem jeito. Às vezes a gente magoa o outro, a gente fala alguma coisa e tudo. E aí eu vejo o tanto que eu sou dependente de Deus, o tanto que eu tenho que ir para Deus, que eu tenho que buscar a Deus. Sabe por quê? Porque se ela for embora novamente, se eu voltar para o deserto, eu só preciso de Deus, não preciso de mais nada na minha vida, sabe? E eu queria muito que todos compreendessem. Eu queria muito que todos compreendessem realmente assim o quanto é importante a família para Deus. Que é isso que a gente não consegue entender no início. A gente fala como é que Deus vai fazer isso, como é que Deus vai mudar o coração dessa pessoa, como que, sabe? Gente, é muito claro. No início Deus fez homem e mulher. O homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, unirá-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Se é uma só carne, não tem como separar, não tem jeito, não vai. A minha mãe, ela tem um pé amputado e ela fala que ela sente os dedos dela até hoje. Se a minha esposa é minha metade, é minha outra carne, não tem como ficar longe. Não tem como, vai sentir. Pode ser que ela não sinta no início, mas se você se prontificar diante de Deus, colocar sua vida diante de Deus, ele vai fazer, ele vai fazer. Isso vai atingir ela automaticamente, porque ela é sua metade, sabe? Ela é sua metade. Então, assim, ela me conta, ela contou isso pro Márcio, ela falou isso pro Márcio, o Márcio é testemunha disso. Ela falou pro Márcio o quanto. Então, assim, ela me conta, ela contou isso pro Márcio, ela falou isso pro Márcio, o Márcio é testemunha disso.
ela falou pro Márcio o quanto eu deixar ela de lado foi importante. Porque ela não entendia, ela queria ter um contato comigo, ser amigo e tudo. Mas ela fala pro Márcio que no início ela sentia raiva de mim, muita raiva. Depois da raiva, ela começou a sentir. Começou a ficar curiosa por saber o que eu estava fazendo na minha vida, porque eu bloqueei ela de tudo, eu não tinha contato com ela. Ela não via meu WhatsApp, ela não via meu stories, ela não via nada, Facebook, Instagram, não via nada. Então, nessa sequência, raiva, primeiramente ela sentia, depois ela sentiu curiosidade por saber o que eu estava fazendo, depois ela sentiu preocupação, porque ela não tinha contato meu, ela não sabia como eu estava. E depois ela sentiu saudades. E aí foi onde Deus tratou tudo. E, meus irmãos, Deus literalmente tratou. Deus literalmente tratou. Porque na mesma semana ela ainda tinha o caso, sabe? Tava tudo muito assim. E Deus tratou da noite pro dia. E Deus não tratou por um momento meu que eu falei, agora eu não quero mais e pronto. E não estou falando isso e nem quero que vocês façam isso. Porque Deus tem uma forma de tratar com cada um, sabe? Mas eu não sei porquê, foi desse jeito e foi dessa forma que eu estou contando para vocês. E, e assim, eu vejo que o deixar ir, gente, ele é realmente muito importante, mas o deixar ir é difícil. É difícil. E uma outra coisa, não procure saber o que o outro está fazendo. Sabe por quê? Porque vocês vão sofrer, como eu estou sofrendo, como eu sofri. Eu já sofri mais. Eu ainda sofro. Mas porque eu procurei. Eu procurei saber, eu não tinha que saber de nada. O que fez, aconteceu, passou. Não tem como voltar atrás. Então não procure saber. Sabe? Eu não tive ninguém para me dizer isso assim, dessa forma que eu estou dizendo para vocês. E eu estou dizendo para vocês, não procurem porque vocês vão sofrer, vai doer. E dor não é bom, né? Lembra que eu tinha falado que eu falei para ela que ela nunca ia sentir o que eu senti? Pois eu digo para vocês que hoje ela sente o que eu sinto. Mas ela sente de uma forma diferente. Ela sofre de uma dor chamada-se arrependimento. Que se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria. Sabe? Então eu errei mais uma vez em achar que ela não sentia, ela nunca ia sentir o que eu senti e ela sofre com isso hoje. Eu sinto, é pesado. O primeiro mês foi muito complicado. Lembra do coração que eu falei que eu sentia meu coração bater e tudo, eu botava, ele batia de forma diferente? Eu vi tudo isso acontecer com ela, sabe? E a única coisa que eu falava para ela é assim: você sabe quem que você tem que buscar para isso passar. E foi, até que passou, né? Então, assim, existe algo muito, muito importante para Deus, né? Deus quer almas, Deus quer vidas, Deus não quer seu casamento de volta. Seu casamento é uma parte disso, mas, sabe, ele quer a sua vida. E através da sua vida, ele quer da sua esposa, ou do seu esposo, ele quer dos seus filhos, né? E é mais ou menos assim, né? Crerdes e serás salvo tu e a tua casa. E é bem isso assim, né? A partir do momento que você crê, Deus começa a fazer a boa obra, Deus começa a trabalhar e automaticamente é uma extensão, né? Você é uma extensão do amor de Deus, daquilo que Deus proporciona, e as pessoas são automaticamente impactadas e tocadas com tudo isso, né? Se casamento não fosse importante para Deus, Jesus não teria feito aquele milagre na festa de casamento. Porque ali, se você observar, foi o primeiro milagre, né? Até então, que ele relatado, né? Que ele fez, né? E numa festa de casamento,
E o mais bacana de tudo aquilo ali é que eu vejo algumas pregações sobre isso, mas eu gosto de analisar de uma outra forma. Que quando Jesus pede para encher aquele, aquelas vasilhas de água, vamos imaginar que aquelas vasilhas somos eu e você. E a gente precisa se encher do Espírito de Deus. Precisa se encher de Deus. E a gente se enche de Deus através do Espírito dele. Depois disso, ele manda servir. E qual que é a resposta do rapaz lá que cuidava do vinho e tal? Porque ele manda levar diretamente para ele, né? E o que, que ele fala para o noivo? Ele fala para o noivo assim: geralmente as pessoas elas servem primeiramente o vinho bom e depois o vinho ruim por último, porque já vai estar todo mundo ali, né? No estado que não vai mais conseguir identificar nada. E ele fala, mas você fez ao contrário, e você deixou o vinho bom para ser servido por último. Eu estou resumindo, é claro. Então, imagina se a gente se encher de Deus, do Espírito de Deus, e a partir do momento que isso for servido, né, quem provar disso vai conseguir provar do que é diferente, do que é de Deus, né? E, e ele quer isso da gente, né? Ele quer simplesmente isso da gente. A gente realmente crê, né? Quando Isaac está sendo levado para ser oferecido ali em sacrifício, ele pergunta para o pai dele assim, que onde está o cordeiro, né, do sacrifício? O que que o pai dele responde para ele? Ele responde assim: Deus proverá. A fé do homem era tanta que assim, cara, ele sabia que ele confiava em Deus, simplesmente isso, Deus vai prover. Mas eu estava indo fazer aquilo que Deus me determinou, que foi sacrifique o seu único filho por mim. E ele estava indo fazer isso, sabe? Então o que a gente precisa realmente é fazer isso, é não sacrificar. Gente, é muito fácil eu falar porque eu já saí do deserto. Na verdade, a gente nunca sai do deserto. Não se esqueçam disso. A gente nunca vai sair do deserto. E sabe uma outra coisa muito legal? A gente sente saudade do deserto. Podem ter certeza disso. Então, assim, o que a gente precisa é realmente colocar nossa esperança em Deus. Deus vai prover, Deus vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não volta atrás na palavra dele. Perdão, meus irmãos. Deus é muito claro. É até que a morte o separe. Se até que a morte o separe, a gente tem que caminhar. Porque alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer, porque até a morte separe. Quem está dizendo isso é ele, é a palavra dele. E Deus não é fiel com a gente, Deus é fiel à palavra dele. Sabe? Não somos merecedores de nada, porque o sacrifício maior, eu sempre falo que eu nunca fui. Eu não merecia passar por isso que eu passei. Realmente, como marido, como esposo, como homem, eu não merecia passar por isso. Mas na verdade, quem não merecia ter passado pelo que passou foi Jesus, sabe? Jesus foi até o final. Só que tudo isso é muito compreensível. Deus é tão grandioso que ele mandou o filho dele aqui embaixo. Sendo Deus, ele mandou ele como homem para ele poder sentir tudo que a gente sente aqui embaixo. Eu acredito que isso é uma opinião minha, que Deus fez isso justamente para poder entender mais ainda o homem. Não que Deus não entenda o homem, mas assim, porque Jesus, quando estava para ser sacrificado, até o próprio Jesus, sendo Deus, falou o quê? Falou, pai, por que me abandonaste? E eu, em vários momentos da minha vida, falei isso. Falei, Deus me abandonou. Jesus falava com ele assim, se possível, livre de mim esse cálice. Antes de ser preso, Jesus chorou, né? A Bíblia fala da aflição dele, sabe? Porque ele sabia que ele ia sofrer. E Deus sabe disso tudo, Deus sabe do nosso sofrimento. Deus sabe do que a gente vai passar.
E eu falei isso para Deus. Falei, Deus, não me permita passar por isso. Os primeiros 3 dias, eu não conseguia dormir. E eu falava assim, eu orava por ela, né? Eu jejuava por ela. Eu não tenho que jejuar por ela, eu tenho que jejuar pela minha vida, pela minha vida espiritual. Que a minha vida espiritual, ela estava um bagaço, sabe? Ela estava na lama. Não tinha, na verdade, vida nenhuma. E eu falava assim, Deus, não me permita passar por isso, não permita que outra pessoa cruze o caminho de Josiane. Mas mesmo assim, Deus permitiu, porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim, né? Mas eu pedi, eu pedi. Mas ele não tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que ele quer. Porque se eu deixei a minha vida na mão dele, né? Tem uma música que fala sobre isso, né? Minha vida é do mestre. É muito fácil a gente cantar isso. Mas será que a nossa vida é do mestre mesmo? Será que ele pode fazer com a gente o que a gente quiser? Será que ele pode levar o meu filho embora hoje? Será que ele pode levar minha esposa embora? Meu casamento, meu trabalho, meu emprego? Sabe? Eu gosto muito do Novo Testamento porque, na verdade, eu gosto da Bíblia num todo, mas só para vocês entenderem, porque assim, é, Jesus, cara, é a peça fundamental para tudo isso que a gente vive. Jesus sofreu, gente. Jesus sofreu. E eu vejo as pessoas falarem muito assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje eu aumento um quarto disso aí. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de André. O Deus que restaurou meu casamento. Que antes de restaurar meu casamento, ele trouxe a alegria novamente no rosto que um dia a tristeza ancorou. Um Deus que me fez olhar na cara da tristeza e sorrir. Esse é o Deus. Esse é o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Um Deus que pode tudo. Um Deus que, se quiser acabar com tudo isso aqui agora, acaba. Essas tragédias que acontecem, igual aconteceu aqui em Brumadinho, que é pertinho da gente aqui, tudo isso tem um propósito. Tudo passa pela mão de Deus. É Deus chamando a atenção da gente. É Deus querendo que a gente acorde, que a gente olhe para Ele. Porque vai ser chegado o tempo que a gente não vai poder fazer isso. A gente não pode viver em função de um casamento, de uma pessoa. A Josiane, para mim, era meu Deus. Eu lembro que eu mostrei essa publicação para o Márcio. Uma vez eu fiz uma publicação para ela no Facebook, antes do deserto, que eu coloquei para ela assim, que ela era o ar que nós respirávamos, tanto eu quanto meu filho. Hoje eu vejo que o ar que eu respiro não é ela. O ar que eu respiro é Deus. Sem ela eu consigo viver, sem Deus eu não consigo. Porque quem me tirou disso tudo foi Deus. Foi Deus que teve muita misericórdia de mim. Deus preparou as pessoas certas. O Márcio, o Danilo, os ministérios todos. Hoje, meus irmãos, na minha vida, existe uma hierarquia. Eu queria compartilhar isso com vocês. Hoje a hierarquia funciona da seguinte forma. Primeiramente, na minha vida é Deus. Primeiramente, na minha vida é Deus. Segundo é minha esposa. E terceiro, os meus filhos. Quem vai ouvir isso vai achar isso muito engraçado. Né? Sabe por quê? Eu amar os meus filhos é muito fácil. Os meus filhos serão sempre meus filhos. Eu querendo ou não, eles querendo ou não. Mas a minha esposa é uma tremenda desconhecida na minha vida, que um dia eu decidi amar
Porque amar é uma escolha, é uma decisão, você escolhe amar. Essa é a parte difícil. Você amar e você perdoar quem você não conhece, quem você não tem vínculo, né? É, eu, eu assim, eu tenho uma outra visão hoje de casamento, de pai, de filho, de marido, de esposa. O que eu posso fazer pela Josiana eu já fazia antes e hoje eu faço mais. Para provar para ela que o amor ele nos faz um. Ele nos faz um com ele, né? Que é o dono de tudo isso. E para as mães assim, para as mulheres que vão ouvir, o casamento é tão importante para Deus que você carrega o seu filho durante X meses, né? Eu não vou falar durante 9 meses, porque tem alguns que nascem com 5, né? Com 6. Então, você carrega o seu filho durante o tempo de gestação. A única coisa que une vocês dois é o cordão umbilical, né? E você não é uma só carne com seu filho, mas com seu esposo você é, com seu marido você é, sabe? Então, assim, é por aí que a gente vê o quanto o casamento é importante para Deus. Deus não fala que você é uma só carne com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Não, ele fala que você é uma só carne com seu esposo, com a sua esposa. Então a gente vê, né, o tanto que isso é importante para Deus. E se você conseguir captar isso que eu estou dizendo para você, eu tenho certeza que esse deserto ele vai se encerrar. Você vai ter de novo aquela esperança que a gente quer do seu lado. Que você sabe o nome, né? A minha dor, ela hoje é meu testemunho. E eu choro, meus irmãos, não é porque eu não perdoei, é porque foi doloroso mesmo, mas passou. E que bom que eu posso contar isso. Que bom que eu posso olhar para os meus filhos e falar, eu lutei pelo meu casamento. Eu busquei pelo meu casamento, eu esperei pelo meu casamento, Deus me deu meu casamento. Para provar para ela que o amor ele nos faz um. Ele nos faz um com ele, né? Que é o dono de tudo isso. E para as mães assim, para as mulheres que vão ouvir, o casamento é tão importante para Deus que você carrega o seu filho durante X meses, né? Eu não vou falar durante 9 meses, porque tem alguns que nascem com 5, né? Com 6. Então, você carrega o seu filho durante o tempo de gestação. A única coisa que une vocês dois é o cordão umbilical, né? E você não é uma só carne com seu filho, mas com seu esposo você é, com seu marido você é, sabe? Então, assim, é por aí que a gente vê o quanto o casamento é importante para Deus. Deus não fala que você é uma só carne com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Não, ele fala que você é uma só carne com seu esposo, com a sua esposa. Então a gente vê, né, o tanto que isso é importante para Deus. E se você conseguir captar isso que eu estou dizendo para você, eu tenho certeza que esse deserto ele vai se encerrar. Você vai ter de novo aquela esperança que a gente quer do seu lado. Que você sabe o nome, né? Você vai ter de novo aquela esperança que a gente quer do seu lado. Que você sabe o nome, né? A minha dor, ela hoje é meu testemunho.
E eu choro, meus irmãos, não é porque eu não perdoei, é porque foi doloroso mesmo, mas passou. Que bom que eu posso contar isso. Que bom que eu posso olhar para os meus filhos e falar, eu lutei pelo meu casamento. Eu busquei pelo meu casamento, eu esperei pelo meu casamento, Deus me deu meu casamento. A forma que você vai interpretar, buscar, aí é com você. E eu vou falar para vocês uma coisa. Muitos, muitos são escolhidos, mas poucos, né? Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Essa escolha é parte da gente, né? A gente que decide caminhar com Deus. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo lá em cima. Ele está no mesmo lugar, né? Sempre. Do mesmo jeito, da mesma forma. Sendo o mesmo Deus, é por isso que eu faço essa junção aí de Abraão, de Isaac, de Jacó e de André, porque é o mesmo Deus. João Batista foi decapitado porque não concordava que a moça lá, que agora eu perdi o nome dela, estava junto com Herodes, né? Porque Herodes era irmão de Filipe, a qual a moça já era casada com ele. E a Bíblia é muito clara nisso, hein? É muito clara. Pequeno aquilo ali, mas claro, né? A moça ficou brava porque João Batista não concordava com aquilo ali. Então, a gente vê várias coisas dentro da Bíblia que mostram o quanto o casamento é importante. O quanto tudo isso é importante, sabe? Né? O vale de ossos secos, né? O vale de ossos secos. Foi levado para o vale, onde viu o vale, era só sequidão, ossos em cima de ossos secos. Era o meu casamento, era minha esposa. Eu não conseguia ver nada. Mas Deus foi fazendo, da forma dele, do jeito dele. Até que o final, Deus deu um sopro de vida. E o sopro de vida foi a mensagem que ela me mandou. E foi no momento que ela acordou, que ela falou, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Hoje, tanto eu quanto ela, a gente é muito grato a Deus. Se eu falar para vocês que eu vivo hoje um mar de rosas, eu estou mentindo. Sabe? Sabe? Porque você tem que viver com tudo isso. É um casamento. É um relacionamento. Relacionamento, seja ele profissional, sentimental, familiar, qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento é contato. Não tem jeito, é problema mesmo. Né? Mas cabe realmente a gente pegar e saber lidar com isso, mas porém com uma ferramenta certa, que é Deus. Eu falo que nesse deserto, de muita tristeza, de muito choro, de muita angústia, a única coisa que eu tinha era uma bússola para caminhar nesse deserto. Porque não tem lado o deserto. Você só vê areia, sequidão e mais nada. Mais nada. E essa bússola é Jesus. Ele que é com todo o respeito do mundo, ele que é o cara. É ele que não merecia passar por nada disso. E ele foi lá e passou e venceu. Eu fui, passei e estou vencendo. E eu quero a mesma coisa com vocês. Né? Eu não sei quem vai receber isso aí, tudo. Se quiserem pegar meu telefone, meu e-mail com o Márcio, fiquem à vontade. Eu quero poder ajudar vocês de alguma forma, como o Márcio me ajudou. Vamos acreditar, vamos confiar que o Eterno está trabalhando do jeito dele, da forma dele, né? E a minha vida está bem exposta, tudo isso, para todo mundo saber mesmo, porque eu não tenho que mentir por de nada, né? Também não vou ficar expondo também, né? Mas o importante é a gente saber que passou. E, e é isso. Deus, que
podemos ser gratos ao Senhor sempre. Sempre, Deus. Que tanto eu quanto meus irmãos que estão ouvindo agora, que estão passando por essa luta toda, que sejamos sempre gratos ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor perdão, que podemos ser gratos ao Senhor sempre. Sempre, Deus. Que tanto eu quanto meus irmãos que estão ouvindo agora, que estão passando por essa luta toda, que sejamos sempre gratos ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Que o Senhor continue com a sua imensa misericórdia, derramando a sua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor venha com o refrigério que a gente precisa, na medida certa, da forma que precisamos, que só o Senhor sabe. Deus, que o Senhor possa guardar cada casamento, cada cônjuge. Deus, que o Senhor possa guardar cada casamento, cada cônjuge, cada família despedaçada que se encontra nesse momento. Que o Senhor venha de encontro a cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor possa mostrar para eles o menor sinal de arrependimento, de abertura do coração, um sinal do que o Senhor pode fazer, como o Senhor fez comigo. Eu sou grato ao Senhor por poder cravar tudo isso aqui agora, cravar tudo isso aqui agora. Eu sou grato ao Senhor pelo ar que respiramos. Eu sou grato ao Senhor por cada vida que o Senhor está me permitindo que essa voz minha chegue, que eles possam ouvir tudo isso e se sentir cada vez mais fortes. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Que o amor de Jesus possa resplandecer sempre. Que toda a sua paz possa vir aos nossos corações diante de tudo isso que a gente passa. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Desculpa pelo áudio grande do primeiro, desculpa pelo áudio grande do segundo, mas eu estou tentando ajudar de alguma forma. Um grande abraço para vocês, que vocês ouçam isso aí pausadamente, na medida que vocês possam aí, mas que Deus possa, que isso possa ajudar vocês, mas que o mais importante de tudo, gente, é Deus. Sem Ele, esse áudio aqui não estaria chegando, sabe? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que a esperança, ela está em algum lugar, e essa esperança somente o Eterno observa. Então vamos acreditar, vamos crer nele, que o melhor ele vai fazer pra gente. Tá bom? Valeu!